a câmera do escritor. Bom dia, né? Começando nossa aula. Hoje falaremos um pouquinho de coesão e coerência, mas é um português bem parecido com redação, porque é fundamental nas aulas, na produção de texto, essa coesão e essa coerência. Hoje nós vamos dar uma olhadinha mais aprofundada e sanar algumas dúvidas, né? Então, vamos adiante. Então, coesão e coerência é algo que é importantíssimo, tanto dentro da produção de texto, quanto na interpretação das questões. Então, um texto, para ele ser bem completo, ele tem que ter essas duas grandezas aí, coesão e coerência. Então, o que cada uma significa? Coesão, relação de coesão é o quê? É a questão dos elementos coesivos. Lembram lá da competência 4? Quando eu falo de competência 4, eu estou falando dos elementos de ligação, dos elos de coesão. Então, eu estou falando da coesão. Então, na competência 4 da redação de vocês, é cobrada essa relação aí de coesão. Não só entre as ideias, não só entre os parágrafos. Eu tenho que ter essa relação de coesão entre as ideias e os parágrafos. Tanto que é um dos pré-requisitos para atingir 200 pontos na competência 4, é você, pelo menos, em um momento, em dois momentos, ter dentro do seu texto tanto poucas repetições, poucas inadequações e essa coesão em intraparágrafo e interparágrafo, ou seja, entre os parágrafos e dentro dos parágrafos. Então, coesão e coerência, eles andam juntos. Então, para um texto ser bom, ele não só pode ser coerente e não só pode ser coeso. Então, ele tem que ter essas duas grandezas. E, quando eu falo em coerência, eu falo da lógica. Então, é um texto com lógica. Por exemplo, se eu começar um texto falando do desmatamento e o final do meu texto eu fecho ele falando da descoberta de um novo planeta, então, cadê a coerência? Cadê a lógica do meu texto? Não tem lógica. Então, um texto coerente, um texto tem que ter lógica, ele tem que começar a falar de um assunto e terminar falando desse assunto. Então, essa relação de coerência e coesão, elas existem. E essa relação de coesão são aquelas palavrinhas que ligam as ideias, ligam os parágrafos, ligam os pensamentos. Então, principalmente, eu falo de conjunções, mas pode ser feito pelas conjunções e pelas preposições. Então, essas duas grandezas, elas têm que estar presentes no meu texto. Ok? Então, coesão e coerência. Coesão, relação da coesão, que a gente vai esmiuçar cada um deles. Coerência, lógica da coerência, que nós vamos esmiuçar cada um deles. Então, vamos partir desse pressuposto para que nós venhamos a ter o nosso entendimento. Ok? Vamos adiante. Os conectivos. Pessoal, como eu havia falado para vocês, quando eu falo de coesão, eu vou pensar nesses conectivos. Esses conectivos, muitas vezes, quando a redação de vocês vem lá na competênciazinha 4, que ele vem um pouco com a nota baixa, nessa competência 4 aqui, é porque faltou esses conectivos. Professor, mas aí falta eu tenho que encher meu texto de conectivos? Não é encher. Porque nem tudo demais também dá certo. Como eu digo, não importa usar. Ah, mas eu enchi meu texto de conectivo e veio com a nota baixa da competência 4. Sim, mas vamos lá. O importante não é só usar. O importante é você usar e saber usar. Então, onde era onde era o mas, eu coloquei um mais. Eu usei, mas usei de maneira errada. Então, muito cuidado. Então, não é só usar, é usar e usar com maneira correta. Então, esses conectivos, quando eu falo em conectivo, eu estou me referindo às preposições. Estão aqui, ó. Essas preposições, que são aquelas palavras que servem para ligar palavra a palavra. Então, preposição, a função das preposições
é ligar palavra a palavra. Por exemplo, gosto de você. Então, aí, gosto, o verbo gostar, esse de você, ó, é que está ligando gostar a você. Então, a função é ligar o quê? Palavras a palavras. Então, a preposição liga palavras a palavras, ok? Outra ou outro conectivo são as conjunções. As conjunções estão aqui, elas, ó, elas já ligam, já está mais, digamos assim, voltado para orações. Então, as conjunções, eles ligam orações. Então, essas conjunções são essas aqui que eu cobro bastante de vocês lá na competência 5, na competência 4. Então, são essas conjunções. É essas conjunções que servem para dar ao texto uma dinamicidade. Ou seja, deixa tornar o texto dinâmico, bom de se ler. Então, eu sei onde eu quero opor uma ideia, eu sei onde eu quero adicionar uma ideia, eu sei onde eu quero explicar uma ideia. Então, essas conjunções, elas servem para isso. Então, como eu disse a vocês, é uma aula de português, mas voltada para a redação. Porque eu preciso saber disso aqui para escrever bem. Então, as conjunções, diferentemente das preposições, elas são diferentes. Ah, claro que são. Mas elas são diferentes porque as preposições ligam palavras. As conjunções já ligam períodos, ligam orações e ligam parágrafos. Essa ou esse é o X da questão. Muitas vezes, o aluno ele se prende a começar o parágrafo da redação com aquelas fórmulas prontas, que alguns professores aconselham. Professor, mas você acha errado? Vai tirar ponto porque eu comecei com a fórmula pronta? Não, tirar ponto não vai. Agora, que você vai deixar de ganhar na competência 5, na competência 4, desculpe, você vai. Então, essas fórmulas prontas que algumas pessoas passam, alguns professores passam, muitas vezes nos influencia a só começar daquela forma. Inclusive, já vou puxar a orelha de vocês, alguns dos nossos alunos estão com essas fórmulas prontas. Então, eu vendo algumas redações de vocês, corrigindo as redações de vocês, alguns ainda estão com essas fórmulas prontas. Pessoal, o bom da produção de texto é mostrar o diferente. É mostrar que você produziu. Então, se eu pego uma fórmula pronta, não foi eu que produzi. Se de 10 redações, 8 ou 7 eu pego aquela fórmula, eu pego aquele início, então algo está errado. Você copiou de alguém. Ok? Então, uma saída, um caminho para isso é você saber utilizar essas conjunções. Eu não estou falando do primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo, até então, ele pode ser livre. Livre, assim, ter uma forma de começar diferente das demais, ou com aqueles começos que, muitas vezes, eles são nos passados como fórmula pronta. Mas eu me refiro ao restante da redação, ao segundo parágrafo, ao terceiro parágrafo e ao quarto parágrafo, quando tiver 4 parágrafos. Então, essa passada, essa tomada de parágrafo para outro, é onde está, ou onde eu vou usar as conjunções. Essas conjunções, essa é a importância delas. Então, é para eu ter essa tomada de um parágrafo para outro, de um período para outro, de uma oração para outra. Então, um bom começo, eu sei que nós não temos esse tempo de falarmos das conjunções, que tem as coordenadas e tem as subordinadas. Essas coordenadas subdividem-se em 5 categorias, as subordinadas do mesmo jeito, só que em mais categorias. Então, não tem como nós pararmos aqui para falar das conjunções. Aí já vai mais para a parte gramatical. Espero que vocês tenham esse entendimento das conjunções. Pode ser que daqui a pouco, uma eventual aula aí, a gente sente e discuta um pouquinho sobre as conjunções, né? Sobre os seus valores, os valores dessas conjunções, tá entendendo? Então, é muito interessante
vocês, antes de iniciar um parágrafo, antes de trocar de parágrafo, saber o que você quer com essa troca. Então, o que eu quero? Eu quero que o meu segundo parágrafo, ele complemente o primeiro. Eu quero que o meu segundo parágrafo, ele retome o primeiro. Mas de que forma? Complementando, sendo adversativo. Tá entendendo? Então, eu tenho que ter esse pensamento. Um aluno veio no meu privado e disse: o que eu faço para melhorar escrever? Ler bastante. Isso aí é óbvio, não sou eu que estou dizendo. Não só, se você perguntasse através do professor de redação, ele vai dizer que a leitura é o fundamental. Então, a leitura, mas outra parte é o planejamento. O que eu quero com o meu texto? Então, não é só chegar e falar do assunto e deixar para lá, não. Então, quando eu pego o tema, eu já tenho um planejamento. Eu vou defender que linha de pensamento? O que eu quero com a minha defesa de pensamento? Qual será a minha abordagem para resolver a problemática? Então, isso tudo já tem que estar aqui na minha cabeça, sendo formulada. A partir daí, vamos às escolhas dos argumentos, as escolhas das conjunções. Então, isso tudo vai facilitar. Agora, se eu começar a escrever, muitas vezes dá certo. Mas só escrever por escrever, às vezes sem planejamento, às vezes você... rapaz, aqui era massa, eu botei mais, ó. Aqui era porém, eu botei isso, tá entendendo? Era uma conjunção, eu botei outra. Então, na competência 4, não vale apenas usar. Alguns alunos acham que só encher o texto de conjunções obterá uma nota boa na competência 4. Não é bem assim. Eu tenho que usar, mas usar de maneira correta, nos seus devidos locais e com as suas devidas funções, ok? Então, tanto a preposição quanto a conjunção são termos de ligação. Está lá dentro da coesão do meu texto. Então, eu preciso essas duas classes de palavras, tanto as preposições quanto as conjunções, para fazer com que o meu texto ele fique um texto gostoso de se ler. Ok? Então, falamos em conectivos, falamos em preposição e conjunção. Não estou dizendo que as preposições elas não são importantes. São muito importantes. Mas lembre, preposição liga palavra a palavra. É mais fácil eu escolher uma preposição para ligar uma palavra a palavra. Só fica difícil quando é o tal danado do uso da crase. Então, fica mais difícil nessa situação aí. Mas ligar uma palavra a outra é mais fácil do que ligar um período todinho, uma oração todinha, um parágrafo todinho. Então, quando vou falando de algo maior, eu utilizo as conjunções, ok? Vamos adiante. Espero que já tenha pegado essa parte aí de introdução. Então, os conectivos, termos de ligação, e eles têm o seu valor semântico.